filosofia, ciência e arte. Bem, o que é o pensamento científico? Surgido no século XV. O pensamento científico é um pensamento que investiga os fenômenos da natureza e produz um conhecimento sobre ela, por um processo de experimentação. Portanto, é um conhecimento sistemático e metódico. Sistemático porque é organizado, procura relacionar as várias partes que compõem esse conhecimento e segue uma linha de raciocínio coerente. E é metódico porque segue um caminho previamente estabelecido, possui um método para produzir conhecimento e se utiliza de ferramentas adequadas para a obtenção de um resultado. A ciência foi concebida no século XVI, XVII, período de grandes transformações no pensamento e na realidade europeia, onde os pensadores procuraram novas formas de produzir um conhecimento científico. Um exemplo é o italiano Galileu Galilei, que se dedicou a várias ciências como a astronomia, a física e a matemática. Para entendermos melhor como se deu esse procedimento, é importante identificarmos as principais fontes desse período e os principais fatos que influenciaram para o desenvolvimento cultural e científico da Europa na transição da Idade Média para a Idade Moderna. É nesse período que nós vamos ter uma influência da Grécia e da Roma Antiga. O movimento renascentista do século XV e XVI, ele visava renovar a produção artística e cultural por meio da valorização do homem e do pensamento. Aqui, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, vai haver essa valorização do homem e do pensamento racional, porque surge agora uma nova mentalidade que visava favorecer o florescimento cultural e científico através do espírito da pesquisa e da busca pelo progresso técnico. Já na antiguidade, os gregos já falavam em dois tipos de conhecimento. A doxa, que é a opinião, baseada na observação cotidiana e produzida sem método, sem sistematização, ou seja, é um pensamento baseado no senso comum. E os gregos também falavam da episteme, que é um conhecimento racional, baseado na observação e construído de forma sistemática e metódica, ou seja, era um conhecimento científico. A ciência prática egípcia e a ciência teórica grega. Bem, os egípcios, eles produziram conhecimento sistematizado na matemática, que era usado para a construção de pirâmides, ou seja, era uma ciência prática. Os gregos, de posse do conhecimento prático dos egípcios, produziram leis generalizáveis a diversos problemas do cotidiano. Surge aqui a lei científica, a ciência teórica. É importante destacar que antes disso havia uma ciência da natureza segundo os gregos, nas escolas pré-socráticas. A busca da arquê, ou seja, os filósofos pré-socráticos, eles se dedicaram a explicar teoricamente aquilo que os gregos chamavam de physis, de natureza, ou seja, a origem da física, ou seja, o estudo das leis que regem a natureza. Um de seus problemas de estudo era a busca pela arquê, ou seja, qual seria a arquê? Qual seria o princípio universal de todas as coisas? Qual é o elemento que provém todas as coisas? Qual é a essência de todas as coisas? Qual é a arquê? E na busca de solucionar esse problema, nós vamos ter as escolas pré-socráticas. A escola jônica vai dizer que a origem de todas as coisas é a água. Heráclito, da escola jônica, vai dizer que era o fogo. Na escola itálica, Pitágoras vai dizer que era o número que explicava todo o universo. Já a escola atomista explicava que a origem, a essência de todas as coisas era o átomo. Além da influência da Grécia, do pensamento grego no movimento renascentista, que vai produzir uma nova cultura e uma nova forma de pensar, o conhecimento científico, nós vamos ter acontecimentos também muito importantes que vão contribuir, que vão impulsionar essa mudança de mentalidade, como por exemplo as grandes navegações, que vão levar os europeus a expandir seus territórios, estabelecer novas rotas comerciais, entrar em contato com outras civilizações. E tudo isso vai tanto impulsionar o desenvolvimento da ciência, como vai se utilizar da técnica e da tecnologia desenvolvida por essa ciência para expandir relações comerciais e políticas com outros povos e nações. Além das grandes navegações, outro acontecimento significativo nesse período vai ser a Reforma Protestante, porque é o surgimento de uma nova mentalidade religiosa oposta aos valores feudais da Igreja Católica. Essa nova ética religiosa, a ética protestante, ela, ao contrário da religião católica, que condenava a usura, ou seja, o acúmulo de capitais através do lucro,
ela não condenava a usura, pelo contrário, ela dizia que a usura, que o acúmulo do lucro era uma bênção na vida de todo cristão que se dedicasse à atividade capitalista. Ou seja, há aqui uma mudança na mentalidade religiosa, da mentalidade católica que condenava o lucro ou a usura para a mentalidade protestante que supervalorizava o lucro e a mentalidade capitalista.